Olá, graça e paz. Hoje vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 26. É um texto muito conhecido, principalmente através do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Esse estudo faz parte da série Caminhando com Jesus, ou Vivendo junto com Jesus, conhecendo a história de Jesus. Vamos ler esse texto que nós vamos estudar? Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 26. E, descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Vamos assistir um pequeno clipe que foi feito para a narrativa do Evangelho de Lucas, desse Evangelho. É uma tentativa de mostrar para nós como teria sido esse evento, esse acontecimento. As pessoas que fizeram esse filme, eles olharam para o texto e, conforme aquilo que eles entenderam no texto, então criaram um cenário, um momento que poderia representar. Pessoalmente, com algumas coisas eu não concordo por causa daquilo que a gente consegue enxergar nas Escrituras. Mas vamos assistir isso agora. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem e rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas. Dezesseis, 17, 18, 19, 20. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem? Pobres de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ele não quer ser rico, deve estar louco. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Imagino como que seria essa época aí em que Jesus passou por essa situação, pregou por essas pessoas, e essa mensagem, esse sermão, ele se tornou o sermão mais conhecido de Jesus. E o que nós podemos dizer desse texto é que a relação presente, a nossa relação presente com o reino já, mas ainda não, define felicidade ou tragédias futuras. Parece uma frase difícil de entender, mas ela simplesmente quer dizer o seguinte: como a gente se comporta, ou como a nossa condição diante do reino de Deus vai definir se no futuro
nós teremos felicidade ou tragédias. O que importa para a nossa vida é a questão do nosso futuro. Nós podemos estar vivendo um presente que podemos estar sendo categorizados pelas pessoas como pessoas frustradas, como pessoas derrotadas, e isso para Deus não importa tanto. Porque pode ser que é por causa da dignidade, por causa de nós sermos fiéis a Ele, é que estamos passando por aquilo que estamos passando. E sucesso aqui não significa que o nosso futuro, o nosso eterno futuro, será bem-sucedido. Pode ser que será uma grande tragédia. Esse sermão de Jesus nos alerta para isso. Nos alerta que alguns de nós gastamos tanto e procuramos tantas coisas, sucesso e escaparmos do sofrimento, somente nessa vida. E alguns de nós ficamos frustrados porque parecemos que somos derrotados por seguirmos a Jesus. Parece que as coisas não dão tão certo, parece que o mundo nos persegue por seguirmos a Jesus, e aí queremos mudar, queremos adequar a nossa vida para termos um pouco de alívio. Mas isso não importa para Deus. Importa para Deus é que tipo de eternidade nós vamos ter com Ele. E o termo que eu coloquei aqui, que é um termo muito usado por pessoas, é essa condição, essa relação que nós temos hoje com o reino já, mas ainda não. Toda pessoa que se converte, ela entra para o reino de Deus. Somente aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus é que tem comunhão, vê o rosto de Deus e estará para sempre com Ele. Esse reino, ele já existe. No momento da nossa conversão, nós já entramos no reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus. Mas ainda não. Isto é, já estamos no reino, o reino está aqui entre os homens, a humanidade. Jesus Cristo falou, o reino está entre vós. Mas o reino de Deus ainda não é. Ele vai ser. Ele vai ser implantado. É um reino de paz. Mas somente participarão desse reino total e finalizado que virá no futuro aquelas pessoas que já pertencem ao reino e já vivem o reino aqui. Só que essa experiência que nós temos muitas vezes aqui no reino não é tão agradável porque nós estamos ainda num mundo mal, aonde a potestade do ar governa como usurpador desse mundo, apesar de estar condenado e derrotado. Esse mundo jaz no maligno, o próprio Jesus Cristo falou. E quando o reino definitivo vier, esse mal será tirado. É isso que o texto está querendo dizer. Está querendo que a minha condição, a minha relação com o reino de Deus agora, se eu estou dentro ou fora, vai definir como será a minha vida no reino no futuro. Se terei felicidade eterna ou terei tragédias eternas. Nós somos imediatistas e queremos sempre ter alívio, sossego, fama, conforto, e nós achamos que nós somos autossuficientes. Não precisamos do reino de Deus na minha vida. Não preciso ter uma vida de acordo com o reino de Deus. Vamos estudar esse texto? O texto, ele tem um contexto. O texto das bem-aventuranças tem um contexto. No Evangelho de Lucas, Lucas narra da seguinte forma, preste atenção. E, versículo 17, descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Olha só como Mateus vai relatar esse sermão, que são chamados sermãos da Beatitudes, sermão das bem-aventuranças, sermão das felicidades do reino. E Mateus vai gastar 3, 4 capítulos, Lucas também. Mas olha só em Mateus capítulo 5, como Mateus relata esse contexto onde Jesus pregou esse sermão. Mateus escreve da seguinte forma: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los.
Esse contexto aqui pode gerar uma grande confusão e muitas pessoas usaram esses dois escritos de Lucas e Mateus, por causa do sermão que eles relataram, como sendo uma evidência que nós não podemos confiar nas Escrituras. Não sei se você percebeu. Lucas fala que Jesus desceu do monte, Jesus desceu do monte e parou numa planura, numa planície, e passou a ensinar as pessoas que estavam ali, uma grande multidão que estava atrás de Jesus, querendo receber algum bem, porque nós estudamos na última vez que a cura, que Jesus libertou aquele homem endemoniado dentro da sinagoga, as coisas se espalharam, todo mundo ficou sabendo. Então, num lugar onde a medicina, o socorro, as ajudas não tem, nem imperador conseguia ter esse poder para ajudar as pessoas, quando surgiu uma luz no meio das trevas, as pessoas largaram tudo que tinham e foram atrás de Jesus. Qual é o interesse? Em serem curadas, serem ajudadas. É o interesse errado? Não. Nós fazemos isso. O desconforto, a opressão, o sofrimento, quando é contínuo, quando não há esperança, quando nunca se ouviu que houve uma libertação, uma cura, alguém sarou daquela situação, bate o desespero. Então, quando pessoas ouviram qualquer coisa, que a possibilidade de um homem estar curando, estar livrando pessoas endemoniadas, eles saíram desesperados. Eles não sabiam se iam ser curados ou não. Mas é uma chance. Há uma possibilidade. E se entregaram, gastaram tempo, sofreram com a caminhada, com aquele sol, com fome, com sede, mas havia uma esperança. E Lucas fala que Jesus então desceu e parou numa planura. Enquanto Mateus fala que Lucas viu essas multidões atrás dele e Jesus subiu ao monte. Afinal, Jesus desceu ou subiu? Pois é por causa disso que pessoas acham que a Bíblia não merece confiança. Que os escritores não souberam escrever direito, eles não são bons repórteres, não são bons historiadores. Apesar que, em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte fato. Os evangelistas, os 4 evangelhos, não estão preocupados em montar uma biografia de Jesus. Eles narram fatos bíblicos, que a mensagem, a doutrina, a mensagem de Deus para a salvação do mundo é baseada em fatos, não em narrativas ou não em pessoas que inventaram ideias, filosofia, ideologia. Então, eles vão narrar fatos que aconteceram com Jesus. Mas cada livro é como se fosse uma carta dirigida a um público-alvo. E cada livro tem um propósito específico de provar algo, uma tese para essas pessoas. Mateus tem o alvo de evangelizar os judeus. Então ele vai mostrar alguns eventos que fala que Jesus era o filho de Davi. Ele é o rei, ele é o Messias. Então ele vai selecionar os fatos que vão ser úteis para ele. Marcos vai narrar as memórias de Pedro e vai escrever para escravos. Então Marcos está preocupado em mostrar um servo simples, sem genealogia, mas um servo poderoso e mais poderoso que até o imperador, que veio servir e dar a sua vida em resgate do homem perdido. Lucas vai escrever para Teófilo, mas vai escrever para o mundo grego. E ele vai escrever que Jesus é genuinamente homem. Enquanto Mateus, Jesus é Deus, Marcos, Jesus é o servo poderoso, Lucas vai falar que Jesus é plenamente humano. Vai falar a respeito da humanidade de Jesus. E todas as vezes que Jesus ele é empático, ele busca, ele chora, ele sofre com a humanidade, Lucas vai fazer questão de narrar. Ele fez uma excelente pesquisa com os apóstolos, com os amigos de Jesus, com muitas pessoas, e para ver a exatidão dos fatos. E Lucas vai então vai falar muito sobre parábolas,
17 parábolas e 15 parábolas vão falar de coisas perdidas. Isto é, Jesus, Deus, se encarnou para buscar aquele que havia se perdido. E toda vez que Jesus se encontra com alguém e liberta e traz salvação para essa pessoa sai contente, dando pulos de alegria. Então, Lucas vai falar que Jesus veio trazer a alegria, resgatando o homem da escravidão. Já João escreveu um tempo depois, e ele vai escrever num sentido mais filosófico, principalmente por causa que já estava acontecendo um movimento chamado gnosticismo, que achava que Jesus Cristo não era homem perfeito. E se era homem perfeito, então não era Deus, porque essas duas essências, essas duas naturezas não poderiam estar juntas numa só pessoa. Então João, preocupado com isso, vai escrever para todas as pessoas, para o mundo, que Jesus, sendo Deus desde o princípio e sempre Deus, se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas perceberam a sua humanidade entre nós. Então a tese de João é defender que Jesus Cristo era Deus. E João vai selecionar somente 7 milagres que Jesus fez. E no final João vai falar, se tudo aquilo que fosse escrito a respeito de Jesus, não teria livro suficiente. Então quando nós juntamos essas teses desses 4 evangelhos, nós percebemos que esses evangelhos têm a preocupação de mostrar a identidade de Jesus e vão narrar 50% de cada evangelho, narra a última semana de Jesus, a sua paixão, a sua atividade de salvação para a humanidade. Então eles vão selecionar somente alguns eventos que vão de encontro à tese que eles querem defender. Então quando nós vemos aqui Lucas dizendo, voltando agora, né? Quando nós vemos aqui Lucas dizendo que Jesus desceu do monte e parou numa planície, e Mateus dizendo que Jesus subiu ao monte, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Esse sermão que Jesus pregou aqui, que é o mesmo sermão que foi pregado em Mateus e Lucas vai descrever, que Lucas pesquisou as multidões, as pessoas, e todos eles confirmaram que essa mensagem de Jesus ele pregou. Então nós podemos entender que nessas viagens que Jesus fez por Israel, pela Palestina naquela época, em cada lugar que ia, ele pregava ou a totalidade dessa mensagem, ou ele sempre estava tocando nesse assunto. Ao ponto de Mateus, por ser um apóstolo, estar bem a 3, 4 metros de Jesus, e aonde que eles iam, Mateus ouvia novamente, ao ponto dele escrever com muita exatidão. E Lucas consultou as outras pessoas. E eles também narraram com a mesma exatidão. Então, o que Lucas percebeu, que ficou gravado na mente das pessoas, que foi tão importante na mente das pessoas, foi um momento em que Jesus estava no monte e desceu e parou numa planura. E na mente talvez de Mateus, o que estava na sua mente foi um momento que Jesus subiu ao monte. É interessante essa coincidência de que a voz de Deus, aquilo que Deus tem para o homem, foi falado no monte. Nós vemos Moisés subindo ao monte e recebendo a voz de Deus, a comissão de Deus, e para salvar o seu povo. E Mateus, talvez para os judeus, ele vai achar interessante narrar que Jesus estava no monte, ele subiu no monte, e ali como Deus, trazendo a voz de Deus. Interessante, Mateus vai falar que Jesus até orou antes, a noite toda anterior. Teve essa comunhão com Deus para pregar essa mensagem para esse povo. Então não há divergência aqui. Essa mensagem Jesus pregou em todos os lugares que ele ia. Ficou gravado na mente das pessoas. E essa mensagem vai ser a tese dos irmãos de Jesus, vai ser a tese dos apóstolos. Eles vão colocar em outras palavras, mas essa é a mensagem da prática do Evangelho, daquele que se converte, daquele que crê em Deus. O entendimento dessa mensagem é o entendimento das boas novas. Há algumas diferenças
E principalmente nas bem-aventuranças nós vamos colocar o texto que Jesus falou e o texto que Mateus falou. Porque se nós não interpretarmos a Bíblia com a Bíblia, nós podemos criar ideias erradas. Se nós pegarmos só o texto de Lucas, nós podemos ter uma impressão, nós podemos ser levados a pensar em algo. Mas quando juntamos a Bíblia com a Bíblia, nós podemos entender do que é que Lucas ou Mateus estão falando, que realmente Jesus estava focando. Muitas vezes Jesus vai falar palavras simples, ou quando alguém pergunta alguma coisa para Jesus sobre quer uma resposta sim ou não, ou uma resposta bem pequenininha, Jesus vai responder, mas ele vai elevar o nível para algo muito maior, para algo muito mais importante, para algo principal, aquilo que realmente importa. Então Jesus está percorrendo, descendo e subindo, pregando essa mensagem para toda a nação de Israel. Isso acontece muito com quem é um pastor que sempre é convidado para grandes conferências ou para pregar em várias igrejas. Geralmente ele vai pegar a melhor mensagem dele, aquela mensagem que é importante, aquela mensagem que ele acha que vale a pena aquela igreja pregar. Então ele vai numa igreja, ele prega aquela mesma mensagem, ele vai na mesma igreja, ele prega aquela mesma mensagem. Quando o pastor fica fixo na igreja, alguns depois de 5 anos, 6 anos, pregam a mesma mensagem, o mesmo estudo. Outros já preferem ir mais além. Porque é necessário, porque sempre vai ter novas pessoas, novas situações, um novo ambiente. Cada vez que ele pregar, esses pregadores pregam mensagens em igrejas diferentes ou na própria igreja, quando pregam novamente, sempre vai haver um detalhe diferente. Isso é o que aconteceu. Isso que nós encontramos nas Escrituras. Vamos mergulhar no texto? Vamos juntos lá ver como que esse texto foi pregado para nós? No caso de Mateus, então, é chamado de o Sermão do Monte, o Sermão da Cidadania do Reino. No caso de Lucas, é chamado, então, o Sermão da Planície. Ou, nas Bíblias mais antigas, na Sermão da Planura, isto é, alguma coisa mais plana. Desde o versículo 18. Essas pessoas estavam ali, no caso Lucas fala, estavam ali na planura e tal. Jesus olhou para elas, e essas pessoas vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Você consegue imaginar isso? A esperança daquelas pessoas sendo resolvidas. As pessoas voltando para casa com alegria, com entusiasmo, porque eles encontraram solução para os seus problemas. Nós vamos verificar em todos os evangelhos que o ministério principal de Jesus era o ensino, a pregação, preparar o coração daquelas pessoas para enfrentar o grande obstáculo da sua vida, que seria a morte. Como resolver esse problema? Mas Jesus, sendo Deus, sendo misericordioso, sendo amoroso, ele sabia, ele conhecia o coração de cada pessoa, mas ele nunca levou em conta. Se a pessoa ia, buscava ajuda, ele ajudava, ele abençoava. Então, aquela pregação que ele fez lá na praia, as pessoas já estavam apertando ele sobe no barco, ele prega, depois ele manda os discípulos afastarem o barco, tem uma grande pescaria, os discípulos voltam com os 2 barcos cheios, acho que doaram toda aquela pescaria, e as pessoas ficaram: o que está acontecendo? Quem é esse camarada? O próprio Pedro ficou apavorado. E aí Jesus pega os discípulos e eles vão embora, deixa o pai ali com a companhia, com a empresa. Isso correu por tudo quanto é lugar. Depois Jesus chega na sinagoga, ele está pregando e surge um homem endemoniado. Jesus liberta esse homem, não tem nem conversa com os demônios, e esse homem está são, curadinho da Silva. Essa notícia se espalhou para tudo quanto é lugar. E agora as multidões, as pessoas querem aonde ele está. E aí a fofoca seguiu rápido. Ele deve estar em tal lugar, deve estar em tal lugar. Mas as pessoas, não, é para lá ou para cá, norte, sul, leste ou oeste. E de repente, eu ouvi falar que ele está lá. E todo mundo então sai até lá. E aí então eles vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Que momento! Que coisa bonita! Que felicidade essas pessoas estavam tendo. E aí, quando essas pessoas eram curadas, o que importava agora
era somente olhar a cura. E muitos deles já iam até Jesus, eram curados, começavam a olhar o dedo novo agora, que não é mais paralítico, né? E eles saem, viram as costas e ficam festejando e esquece até quem curou eles. Quando Jesus começa a falar, eles já não querem dar ouvido. Então isso vai acontecer várias vezes. Nós temos a beleza dessas pessoas tendo um alívio por causa da presença de Jesus ali, mas nós vemos a tristeza também dos homens indo embora. Qualquer coisinha. Ah, eu não gostei da barba do apóstolo Pedro. Ah, eu acho que ali Mateus não se dá bem lá com os zelotes. Qualquer coisa era uma justificativa para eles seguirem a vida festejando simplesmente a bênção e não o abençoador. Outras pessoas se agregaram a Jesus, queriam seguir ele a todo custo. E Jesus vai falar, não, volta para sua casa, fica tranquilo. Muitas vezes não fale para ninguém. Isso é um mistério que nós vamos ver nas Escrituras. Vamos seguir em frente. Jesus vai começar a falar sobre as bem-aventuranças. O assunto principal aqui é o reino. Jesus veio como rei, se revelar como rei, provar que ele é digno do rei, ele merece o reino, mas ele tem que criar um caminho, uma porta, um ponto de acesso. Quando Jesus vai falar com os discípulos momentos antes dele ser preso ali no cenáculo, ele vai falar para os discípulos, olha, eu tenho um caminho agora para fazer que vocês não podem ir. Somente eu posso ir. Mas depois vocês irão. Vocês caminharão nesse caminho. O que Jesus estava falando? Ele estava falando a abertura, a criação do reino, a criação da entrada para o reino, somente eu posso realizar. Ninguém consegue entrar no reino se não existir uma porta. Essa porta não existe. Ninguém consegue entrar no reino de Deus, pertencer a Deus. Porque todos pecaram e estão falidos. Não merecem a morte, merecem destruição, merecem a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então é necessário que se abra uma porta e que se construa um caminho para essas pessoas que entrarem no reino possam caminhar, agora de uma forma diferente. Então Jesus lá no cenáculo, prestes a ser preso, ele anuncia essa mensagem. Somente eu posso passar por essa porta. Nenhuma outra pessoa, nenhum discípulo, nenhuma pessoa boa, nem pastor, nem igreja, nada, nem as boas obras pode criar essa porta. Depois nós vamos caminhar, então, no caminho que Jesus criou. O assunto aqui, Jesus está falando, é que existe um reino e há uma necessidade das pessoas entrarem pela porta que será aberta pelo reino. Essa porta será o sacrifício de Jesus. Essa porta, para entrar nela, vai ter que ser pela fé. E o ticket, a passagem, o ingresso para essa porta é de graça. Mas tem que haver reconhecimento daquilo que a pessoa é e crer somente em Jesus, em mais ninguém. Senão ninguém consegue entrar. E não adianta se fantasiar, não adianta apresentar nada, porque Jesus, que é a porta, ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, ele que é a porta conhece os corações. Ninguém consegue enganar, pode se enganar a si mesmo ou pode enganar outra pessoa, mas Jesus conhece o coração. É ele que dá o ingresso, é ele que nos adentra para o reino. Mas existem algumas condições que são preenchidas, que demonstram a nossa fé. Olha só o que Lucas fala aqui, versículo 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Se nós olhássemos para esse texto, o ingresso para entrar no reino de Deus é o quê? É ser pobre. É não ter nada. É não ter dinheiro na conta, muitas até dívidas, né? Porque você é pobre, você é miserável. Você não tem nada, não tem nenhuma posse, você não tem vestes, você não tem bens, você é
pobre. Se nós olhássemos esse texto isolado de Lucas, nós entenderíamos isso. E até alguns movimentos religiosos, como Teologia da Libertação, trouxeram essa ideia e divulgaram essa ideia, e até hoje divulgam. A ideologia de que uma pessoa pobre, oprimida socialmente, uma pessoa que não tem privilégio, não tem nenhuma conquista, não tem nada, por ela estar nessa condição, ela merece o reino de Deus. Então o reino de Deus passa a ser meritório por uma condição que a pessoa é. E se você não é pobre, você tem que se fazer pobre. Tem que vender tudo, não tem que ter nenhuma posse, para então adquirir o ingresso ao reino dos céus. Isso não se sustenta nas Escrituras. A Bíblia deixa muito claro que não é a nossa condição financeira de pobre ou rico que nos faz entrar no reino dos céus. Aí então nós vamos precisar olhar o que Mateus relata sobre essa questão da bem-aventurança para os pobres, porque deles é o reino dos céus. Olha o que Mateus capítulo 5 explica para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois de um tempo, essa mensagem, as pessoas entendiam desse jeito. Não sei se entendiam errado ou entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Que a questão não era a quantidade de posses e de bens que você tinha que o qualificava para ser cidadão do reino. Mas era a questão de ser pobre em espírito, pobreza de espírito. O que quer dizer isso? A palavra aqui não é ter pouco em espírito. A ideia é aquela pessoa que entende que o seu espírito está morto, ela está falida espiritualmente. É isso que aconteceu com o pecado de Adão. Nós estávamos ligados com Deus, fomos criados em perfeição, mas dependentes de Deus. O nosso pecado nos desligou de Deus. E a partir desse momento, o nosso espírito morreu. A ideia não é que o nosso espírito deixou de existir. Tem dois aspectos que a Bíblia trata de morte. A morte física, que o corpo lá ele vai se destruindo e até vira pó e desaparece. Mas a morte espiritual é quando não há vida no espírito. Quando nós pecamos, nós nos desligamos de Deus. E Deus é vida. E quando essa quebra de relacionamento, essa quebra, esse status de estarmos ligados em Deus, ele é quebrado, não existe, porque nós não temos vida em nós mesmos. Somente Deus tem vida em si mesmo. E nós precisamos estar ligados nele para termos vida. E quando Adão pecou, todos os seus descendentes já nasceram sem vida. Sem vida espiritual, falidos espiritualmente. O espírito está lá, mas o espírito está morto em delitos e pecados. Nosso espírito não vai querer fazer nada, não vai levar a nossa mente e o nosso corpo a fazer nada que agrade a Deus, porque não tem mais contato com Deus. Então nosso espírito vai se deleitar em criar fantasias e criar deuses. Essas são as razões de tanta religião que não segue o Deus verdadeiro. Porque o espírito está morto. Tudo aquilo que o espírito produz, levando o homem a fazer obras, sempre serão mortas, contaminadas pelo pecado. Percebe o que Lucas está narrando e que Jesus está falando aqui, tanto em Mateus e em Lucas? É que a primeira condição para a pessoa entrar de graça no reino de Deus, ela precisa entender que ela está falida espiritualmente. Uma pessoa que declara falência é que ela não tem mais nada que apresentar. Ela declara a falência, as dívidas são perdoadas, ela fica pobre, ela não pode ter mais nada, mas ela está falida, ela está pobre, acabou tudo. E o ser humano, apesar de estar falido espiritualmente, ele pensa que não está. Ele quer se mostrar vivo. Ele quer mostrar-se que ele entende de todas as coisas. Então, as filosofias criadas pela mente de uma pessoa que não é salva são filosofias vãs, porque é um entendimento sem ser ligado com Deus.
Então é tanto absurdo. Mas enquanto nós éramos incrédulos, essas coisas faziam razão para nós. Mas a partir do momento que brilha a luz em nossa mente, a nossa mente é iluminada, nós olhamos aquilo e pensamos, como eu era um idiota. Porque a nossa mente é mudada, há um arrependimento, uma mudança de mente. Primeiro passo para entrar no reino é reconhecer que estamos falidos espiritualmente. Não temos como apresentar nada para Deus para entrar para o reino de Deus. Segundo lugar, a segunda bem-aventurança, Lucas narra da seguinte forma: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Existe bem-aventurança para quem tem fome? E quando serão saciados? Jesus não, depois de um tempo, Jesus multiplicou os pães, mas ele falou isso e as pessoas falaram, mas o que importa é o meu estômago. Mas olha o que Mateus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora, por causa da palavra da fome, isso já era uma coisa comum, os caras entendiam que era fome e sede de justiça. Esse ser saciado, Deus vai nos saciar, porque aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. Mesmo através das palavras que Mateus registra, fome e sede de justiça, algumas pessoas acham que as pessoas que entram para o reino de Deus são aquelas pessoas que pertencem ao reino de Deus também, são aquelas pessoas que querem justiça, então querem fazer justiça e lutam, fazem revoltas, fazem protestos, porque querem que a justiça seja implantada. Mas o texto de Mateus é uma coisa muito interessante. Aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. Você não tem fome pelos outros, você não tem sede pelos outros, você tem sede por você. A segunda bem-aventurança está intimamente ligada à catástrofe da primeira bem-aventurança. Quando a pessoa reconhece que está falido espiritualmente, o que ela precisa é de justiça. Ela precisa ser justificada, porque ela é injusta. Ela percebeu que ela está falida espiritualmente, ela não tem vida, então ela é uma pessoa injusta. Então, ela não tem como produzir justiça nela, porque ela não tem nenhum recurso. Então ela precisa que Deus traga para ela justiça, que Deus a justifique, que Deus possa trazer vida para ela e agora ela possa viver novamente com uma nova oportunidade, sendo justificada, que Deus bata o martelo e fala, não existe mais condenação. Você está reconciliado, você está justificado. É o passo da nossa salvação. Primeiro passo, nós precisamos reconhecer que estamos falidos espiritualmente. Segundo passo, nós precisamos reconhecer que somente Jesus pode nos dar a justiça divina. Na cruz, a nossa injustiça, a nossa falência foi colocada em Jesus. A ira que é de Deus contra nós foi colocada em Jesus. E a justiça de Cristo, quando nos convertemos, é colocada em nós. A bem-aventurança é quando a pessoa reconhece que está falido espiritualmente e quando ela deseja e vai somente para Deus, ela não tenta fazer boas obras, não tenta fazer caridade, não tenta doar coisas, não, ela vai exclusivamente para Deus e tem fome e sede, ela pede. Quando você tem fome e sede, você entra em desespero. Você entra em desespero. E nós, muitas vezes, o ser humano, ele busca recursos no mundo que possa saciar essa sede. Diversão, prazer, bebida, festas, coisas que possam amenizar esse desconforto da fome e a sede de justiça. O nosso ser clama por essa fome e sede, esse desconforto. Parece que nunca estamos satisfeitos. Mas o texto bíblico fala que
seremos somente saciados por Deus. Há uma necessidade do ser humano, então, reconhecer que está falido espiritualmente e que ele deseja somente a justiça de Cristo na sua vida. É os passos para entrarmos no reino de Deus. A terceira bem-aventurança, Lucas vai falar sobre que nós estamos falidos de esperança. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Mateus fala o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você está falido espiritualmente? Você está falido de justiça? Você está desesperado? E aquela pessoa que entende realmente isso, ela chora. Porque ao buscar opções em religiões, filosofias, uma vida de prazer, não se encontra esperança. Não existe esperança. Existe falsa esperança que pode dar uma noção temporária de satisfação. Mas logo o ser humano percebe. E quando chega a morte, se a pessoa não se dirigiu a Deus, vem o desespero. Porque a pessoa percebe que ela se auto-enganou. Então Jesus Cristo está falando: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Isto é, Jesus está chamando a atenção para ele. Bem-aventurados vocês que estão falidos de justiça, porque eu sou a justiça. Bem-aventurados vocês que estão falidos de espírito, porque eu sou a vida. Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês não têm esperança, porque eu sou a esperança. Então essa mensagem das bem-aventuranças, elas apontam para Cristo. Ele é a única pessoa, ele é o único caminho, ele é a porta que nos dá acesso ao reino de Deus. A quarta bem-aventurança, Jesus fala: bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Reconhecer que está falido, reconhecer que não tem justiça e chorar por essa situação terrível e ir para Cristo, quando você entra no reino, Jesus Cristo falou: vocês serão consolados, vocês rirão, vocês não terão mais fome. Mas ao entrar no reino de Deus, enquanto nós estivermos aqui e sermos fiéis a Jesus, vivemos o reino de Deus aqui na terra de forma fiel, nós vamos ter felicidade por causa da fidelidade. O mundo nos rejeita, o mundo não quer que o ser humano volte para Deus. As pessoas que estão mortas em espírito, que não têm justiça de Deus, estão mortas, elas odeiam quem tem vida. Então Jesus Cristo fala: enquanto vocês estiverem aqui, vocês serão bem-aventurados quando as pessoas os odiarem, porque vocês são luz, as trevas odeiam as luzes. Vocês serão bem-aventurados quando expulsarem da sua companhia, eles não vão querer ter vocês na sua companhia, porque você vai estar falando de Deus, você é luz, você é vida. Vocês vão ser insultados e rejeitados e vão ser considerados com um nome indigno por causa da fidelidade do Filho do Homem. Não por causa de vocês, mas por causa que vocês têm vida, têm justiça e agora não choram mais. Porque vocês estão sendo consolados. Vocês pertencem ao reino de Deus. Então a bem-aventurança que Jesus promete para nós aqui é a felicidade pela nossa fidelidade. Quanto mais nós formos fiéis, possivelmente há a possibilidade de nós sofrermos muito de forma injusta, mas por causa do nome de Jesus. O cidadão do reino, enquanto estiver aqui, poderá sofrer. E nós vemos essa cosmovisão, essa cultura da nossa sociedade, principalmente esses dias de guerra, como a mentalidade humana está perseguindo aquilo que é de Deus. Nós estamos sendo perseguidos e muitos crentes estão aceitando essa perseguição, achando que os que estão nos perseguindo estão corretos com as suas ideologias. E muitas igrejas estão mudando os seus princípios e não estão seguindo o nome do Filho de Deus. Abandonaram a Deus.
para seguir os seus corações. E ainda ostentam que são cristãos, que pertencem ao reino. Não, eles não pertencem ao reino de Deus. Pertencem a outro reino, ao reino das trevas. Jesus Cristo então fala que nós temos uma alegria por estarmos em boa companhia. Versículo 23, Lucas narra o que Jesus Cristo falou. Alegrem-se naquele dia e exultem. Isto é, um dia da transição, onde o reino já, mas ainda não. Quando o reino foi implantado, quando nós seremos chamados como benditos de meu Pai, e ouvimos que algumas pessoas vão receber um empurrão para estarem longe de Cristo. Então, naquele dia, alegre-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, quando o reino de Deus será implantado. O reino já, mas ainda não. Mas quando o reino for implantado, nós teremos uma grande recompensa no céu. Por quê? Jesus Cristo está falando, os pais dessas pessoas, talvez ele está apontando para algumas pessoas ali, para alguns religiosos, para alguns pessoas que não reconheciam, não, eu não sou falido, eu não preciso de justiça, eu sou justo, Deus me ama, eu mereço a salvação. Jesus Cristo está falando, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. O que Jesus Cristo está falando? Está falando que aquelas pessoas que são os bambambam, no passado, os descendentes deles, os avós, os bisavós, foram aquelas pessoas que perseguiam os profetas, que tentavam trazer para eles alerta. Pertencer ao reino de Deus exige um ministério nosso, para nós ajudarmos essas pessoas que estão mortas espiritualmente a entenderem o buraco em que estão, a tragédia que os espera. E aí eles atiram pedras contra nós. O próprio Jesus alertou os seus discípulos para terem cuidado e não atirar pérolas aos porcos. Chega um momento que a gente vai até a pessoa, a gente fala que ela necessita da salvação, que ela está falida espiritualmente, em justiça, mas essa pessoa, alguns aceitam, alguns creem, outros ficam indiferentes, mas outros passam a ser agressivos, passam a nos combater por nós tentarmos fazer o bem para eles. Então aquela perseguição do texto anterior que nós vimos, né, que vão odiar, vão expulsar, insultar e rejeitarem, algumas pessoas que entram no reino falam assim, poxa, agora que eu estou servindo a Deus, por que tanta perseguição? Por que tanto ódio contra mim? Aí Jesus fala assim, alegre-se. Não façam nada, alegre-se. Porque num dia vocês vão exultar. Porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque desde que houve fidelidade, será uma grande recompensa. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo no passado, com os profetas. A função dos profetas é falar em nome de Deus. Deus nunca quer o mal para as pessoas. Então os profetas traziam bem para as pessoas, mas as pessoas os rejeitaram, mataram. E o próprio Jesus, que veio trazer todo o bem, toda a salvação, veio dar a sua vida, se sacrificou, mataram ele. Rejeitaram ele. Totalmente injusto o que fizeram com Jesus. Então, se nós estamos passando sofrimento, perseguições, passando sofrimento e perseguição porque nós somos fiéis a Deus. Agora, se nós estamos passando sofrimento e perseguição por não sermos fiéis até no trabalho, nos relacionamentos, então não existe mérito nenhum. Nós temos que arrepender e mudar de vida. Mas se estamos sendo fiéis a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, tentando de forma carinhosa, de forma correta, levar as pessoas a entenderem que elas precisam se arrepender, que elas precisam reconhecer que estão falidas espiritualmente, que elas não têm justiça nelas, que Jesus pode dar a salvação de graça para elas, e elas nos perseguirem, então eu posso esperar recompensa. Então eu posso entender que no passado eu tenho muitas boas companhias e ao redor do mundo eu tenho companhias que estão passando pelo mesmo. E nós vamos chegar diante do céu, vamos ser recompensados por Jesus e vamos ser recompensados ao mesmo tempo juntos.
E você vai olhar do seu lado e vai ver pessoas como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, e junto com eles nós vamos receber a recompensa. Quem sou eu? Quem é você para receber uma recompensa grandiosa ao lado desses homens, ao lado de Paulo, ao lado de Pedro? Nós devemos nos alegrar, porque nós estaremos em boa companhia. Essa companhia vale a pena. Mas estar em companhia é um grande desafio. Nós nunca queremos estar solitários e rejeitados. E algumas vezes nós abrimos mão da fidelidade a Deus simplesmente por estarmos em companhias que não são adequadas. Os nossos jovens são os que mais sofrem com isso, porque eles querem ser aceitos pelo grupo. Eles querem estar vivendo em grupo. E aí muitas vezes eles abrem mão de verdades que aprenderam, simplesmente para satisfazer o grupo. Mesmo que sejamos rejeitados, um dia vamos receber uma recompensa e estaremos em boa companhia. Após as bem-aventuranças, ao falar isso, pessoas entendiam. E até hoje estão entendendo a mensagem do Evangelho. Pessoas que olham para si, percebem que precisam de salvação, estão debaixo da ira de Deus e de forma simples aceitam a graça, creem na graça, creem no perdão, pedem perdão a Deus, Deus os regenera, Deus sela essas pessoas com o Espírito Santo, elas passam a ter uma grande alegria. Lucas vai falar isso, que muitas pessoas quando encontraram Jesus saíam pulando, correndo, saltando, de tanta alegria, de júbilo. Mas sempre que o Evangelho é pregado, ele também sempre vai ser rejeitado. Paulo, em Coríntios, ele fala o seguinte: quando eu prego o Evangelho, com algumas pessoas sobe um aroma suave para Deus, isto é, houve salvação. Mas em outras pessoas sobe um cheiro de morte, de condenação. Então nós não simplesmente pregamos para salvação, nós pregamos a salvação. Quem traz a salvação é o próprio Espírito Santo de Deus. Algumas vezes nós pregamos e há salvação, a pessoa se converte, ela crê, houve vida, houve regeneração, a justiça de Deus foi colocada na pessoa, a pessoa entrou no reino de Deus. Em outros casos, a condenação da pessoa aumentou. Pode ser que seja a última vez que ela vai ouvir a mensagem. Porque Deus vai dizer, basta, você não vai ouvir e você não vai entender mais alguma vez. E esse julgamento de Deus acontece. Quando a pessoa rejeita, Deus estabelece aquele estado dela, cega os olhos dela e tampa os ouvidos dela para que ela ouça e ela veja, mas não consiga entender mais a salvação. Então, por causa e principalmente quando a pessoa está bem, está tranquila, ela se julga autossuficiente. Ela se julga como objeto do favor de Deus. É como se Deus devesse para ela alguma coisa. Então as pessoas que tiram sarro, que zombam, desacreditam e até evitam com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus ou criticam, perseguem, são aqueles perseguidores. Então para essas pessoas, Lucas vai narrar o que Jesus Cristo disse. Essa questão da autossuficiência, da alta capacidade, do desprezo à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que Lucas vai falar, ele vai falar a respeito da tragédia do coração humano. Como o nosso coração, que está morto em pecado, que não tem justiça, que não tem vida, ele é uma causa tragédia para nós. Essa tragédia pode ser que não aconteça agora, pode ser que viva uma vida invejável, mas naquele dia, quando os justos terão prazer, receberão recompensa, essas pessoas terão que apresentar-se diante de Deus e vão estar falidos de vida, falidos de espírito e têm fome, mas se saciaram com outras coisas. Olha o que Lucas faz. Várias vezes Jesus Cristo vai usar esse tipo de expressão. Ai!
ai de vós. É como se fosse um alerta. É uma coisa, uma tragédia vai acontecer. Jesus Cristo fala no versículo 24, mas ai de vós os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Novamente, como aquela primeira bem-aventurança. Não é o fato de ser rico que a pessoa está automaticamente condenada e nunca será salva. Não, nós temos vários ricos na Bíblia que se converteram, que creram. A ideia aqui é o que a riqueza, os ricos são o maior, é a pessoa que se julga rico em si mesmo, não é somente em dinheiro. A ideia é que eu não preciso, eu não tenho necessidade. Isso aí é para aquelas outras pessoas. Essa atitude de autossuficiência, de que não precisa, não está falido. Então, ai de vocês que têm essa atitude. Nós temos muitas pessoas ricas que têm uma atitude tão humilde, de dependência de Deus, de buscar a Deus sobre todas as coisas, de que tudo que ele tem é como se fosse de Deus, ele é simplesmente um mordomo. É tão bonito ver esse tipo de pessoa. Porque é o maior desafio que essa pessoa enfrenta do que nós mesmos. Mas existe pessoa, e a riqueza, ela produz isso, ela é um combustível para o coração enganoso do ser humano. Então, eles já estão consolados. A riqueza é que os consola. Eles têm aquele conforto que dão para ele a sensação de que não precisam de nada, não precisam de ninguém. São autossuficientes. Essa é uma das maiores tragédias do ser humano. Ai de vocês, aqueles que são autossuficientes, porque vocês já receberam a consolação, vocês não precisam de Deus. Então não precisam de Deus aqui, então não precisarão de Deus no futuro. Então vocês terão um lugar sem Deus. E o único lugar sem Deus no futuro será o inferno. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. É aquela pessoa que busca sempre estar esbanjando, sabe? Nunca tem sede, nunca tem fome, nunca tem necessidade de Deus. A ideia de... Isso pode acontecer até com o povo cristão. Aquele que acha que está farto, não precisa ter comunhão com o povo de Deus, não precisa ler as Escrituras, não precisa orar, não precisa... servir a Deus. Eu estou farto. Minha vida é plena. É boa demais. Eu não preciso. Se der, eu vou lá lambiscar alguma coisinha. Então Jesus Cristo está falando essa ideia de fartura. Tem tudo. Eu tenho isso, tenho isso. Quando eu quero me divertir, eu vou para lá. Quando eu quero fazer isso, vem aqui. Se eu estou estressado, eu vou numa massagista. E aí vai vivendo a vida independente de Deus. Ai de vocês agora que estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Esse é o coração humano. O coração do humano busca todos os recursos para viver uma vida sorrindo, rindo. Rir não tem nada de errado. O próprio livro de Ageu é um profeta que proclamou a nação de Israel para festejar, para rir, mas em Deus. O problema é quando a gente quer viver uma vida de felicidade, de prazer, de alegria, de rir, não colocando Deus naquele ambiente. Na maior, quase a totalidade da busca que o ser humano faz, aquele ser humano que não, o incrédulo, Deus não pode estar lá, no lugar onde ele está. Porque o riso, a felicidade, depende de coisas ruins, de palavras torpes, de gozação, de músicas, de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Se nós rirmos, se nós temos um momento de felicidade, mas aquilo desonra a Deus, nós estamos nessa categoria, nós vamos lamentar e chorar. Um dia Deus cobra isso. Versículo 26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais das pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. É o que nós mais vemos hoje nos nossos dias.
A busca do ser humano para ser elogiado, para ter fãs, para ter cliques, para ter curtidas, para ser conhecido. A pessoas contratando profissionais para fazer a imagem dele, para ele ser aceito e ser valorizado. E ao mesmo tempo o desespero de pessoas quando começam a ser perseguidos, começam a ser cancelados. Então essa luta para ser alguém. É interessante o que Jesus fala aqui. Olha, no passado, pessoas também elogiavam os falsos profetas. Eu não sei se Jesus está comparando essas pessoas como falsos profetas, porque eles querem ser influencers, coaches, famosos, para influenciar, para ser... O objetivo final é para elogiar. Jesus Cristo está falando, uma pessoa que busca um elogio, que quer ser famoso, é um falso profeta. E as pessoas, no passado, preferiam o errado do que o certo. Os profetas, eles apedrejavam. E os falsos profetas, eles elogiavam. Teve uma situação que o profeta Jeremias profetizou que a nação de Judá ia ficar 70 anos no cativeiro. Aí um sacerdote, Jeremias foi lá no templo e disse, assim diz o Senhor, o lugar era sagrado, as palavras eram bonitas e sagradas, mas Jeremias era um profeta, não tinha um cargo religioso. E enquanto Jeremias fala que Deus ia levar a nação de Judá por 70 anos, isso causa espanto, isso assusta. A ideia de Jeremias, se preparem, se submetam, se arrependam. Deus vai cuidar de vocês mesmo na disciplina. Enquanto os sacerdotes, alguns líderes lá, se levantavam no templo, no lugar sagrado, que era deles, usando palavras como os profetas usavam, assim diz o Senhor, e eles falam, não, só haverá 2 anos, depois de 2 anos vocês voltarão. Em quem vocês acham que a população acreditou? Em Jeremias, que falou 70 anos, a verdade, ou os falsos profetas, os sacerdotes, os líderes ali, que falaram somente 2 anos? Que ergueram a moral do povo, que fizeram o povo ter uma confiança maior. Quem que a multidão elogiou? Claro, acreditar nos falsos profetas. Aí Nabucodonosor veio, pegou o povo, levou para o cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Apesar dos falsos profetas falarem coisas que nos agradam, o que vai acontecer é a palavra de Deus. Os nossos desejos, as nossas determinações, as nossas declarações não alteram os propósitos e a vontade de Deus. Nós temos que ter sempre em mente, buscar ser famoso e elogiado pelas pessoas é um grande erro. Quando uma pessoa nos elogia, nós devemos ficar preocupados. Será que ela está entendendo? Será que eu estou falando a palavra de Deus corretamente? Porque quando a gente fala a palavra de Deus, a gente vai ser perseguido. E se eu busco a todo custo ser elogiado e dou valor às curtidas, a ter fama, eu estou agindo como um falso profeta. Então Jesus está falando assim, ai de vocês que quando todos os elogiarem, vocês estão sendo comparados como os falsos profetas. Vocês estão se comportando como alguém que é contra Deus, porque o mundo não elogia. Várias pessoas chegaram para Jesus de forma maldosa, mas com elogio. Ó bom mestre. Jesus falou, por que me chama bom? Ele já devolvia na lata, para a pessoa tomar um choque. Jesus podia, como, né, se eu estivesse no lugar de Jesus, oh, gostoso, ele está me chamando de bom. Jesus já devolve na lata e faz ele voltar a ter a consciência, e Jesus já percebe a intenção maliciosa dessa pessoa. Algumas vezes nós caímos na sedução do elogio. Tome cuidado. Que nós vimos hoje no texto que a relação presente com o reino já, mas ainda não, define felicidade ou tragédias futuras. Se eu entendo que estou falido, que eu preciso de justiça de Deus, eu entro no reino de Deus. E ao entrar no reino de Deus, eu vou ser perseguido. Mas vou ter uma boa recompensa. E o meu futuro será pleno com Deus, mesmo que eu não viva
satisfatoriamente como eu gostaria de viver aqui na Terra. Agora, se eu não quero saber nada do reino de Deus, porque eu sou autossuficiente, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu estou farto, eu rio, eu busco, eu quero me divertir, eu quero ser elogiado, ser famoso, não quero ser perseguido. Vou deixar Deus para depois. Tome cuidado. Há uma tragédia esperando você. Mude. Volte-se para Deus. Vamos ver o que esse texto poderá nos ensinar também? O cidadão do reino é reconhecido pela reação da própria miséria, arrependimento, fé e vida perseverante e fiel. Se nós entramos e pertencemos ao reino de Deus agora, e pertenceremos no futuro também, a nossa vida, nosso comportamento é reconhecido porque nós reconhecemos a nossa miséria. Nós entendemos o quanto somos miseráveis diante de Deus. E nós somos reconhecidos porque houve um arrependimento. Agora, não adianta reconhecer a miséria, mas não houver arrependimento, não houver mudança. Não chorar pela miséria. E não buscar justiça. Então é reconhecido pela fé que nós temos, a dependência que nós temos de Deus. É reconhecido por uma vida perseverante. Nós perseveramos mesmo diante de perseguição. E essa perseverança é fiel. Porque nós estamos contemplando a recompensa junto com boas companhias. Uma vida bem-sucedida e confortável, que não é errado, mas ela é combustível para o nosso coração enganoso. Então, alguns de nós vivemos para ter mais confortos e mais riqueza. Devotamos e entregamos a nossa vida para esse trabalho, inteiro e cada vez mais, porque aí nós teremos segurança. Ai de vós, Jesus Cristo falou. Não existe nada comparável, nada se compara com a alegria de pertencer ao reino de Deus. Agora parece que não. Mas Jesus Cristo escreveu essas palavras para que a gente entenda o que seremos no reino dos céus. Não existe, vou repetir, não existe nada comparável com a alegria de pertencer ao reino de Deus. Portanto, não devo ter inveja da condição dos incrédulos. Gente, nós estamos em boa companhia. Nós estamos em companhia de Malaquias. Nós estamos em boa companhia de um líder dos levitas chamado Asaf. Em determinado momento na vida deles, eles que procuravam servir a Deus fielmente, eles perceberam que, mesmo eles sendo fiéis para Deus, parecia que as coisas ruins aconteciam para eles e as coisas boas aconteciam para o mundo, para as pessoas más. As pessoas más, elas não usam justiça para receber o bem. São corruptas. A maior parte dos políticos são ricos, mas como que eles chegaram lá a ter essa riqueza? Asaf e Malaquias, num determinado momento, eles chegam assim e colocam o coração como se estivesse assim, sofrendo com isso, em fazer essa comparação entre eles e os incrédulos. Mas, de repente, eles pararam e pensaram no futuro que essas pessoas vão ter. O que vai acontecer com eles? E aí eles agradecem a Deus. Porque pela graça, sem eles merecerem, Deus os resgatou da morte e deu vida. Deus os resgatou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é o que aconteceu comigo e aconteceu provavelmente com você. E se ainda não aconteceu, desesperadamente, volte-se para Deus. Creia na salvação ofertada por Jesus Cristo. Que palavras bonitas que Jesus dá aqui. Ele pregava essa mensagem aonde ele ia, por causa da importância dessa mensagem. Jesus Cristo não queria levantar a moral, não queria trazer somente encorajamento. Não, ele queria mudar o destino dessas pessoas. E ao mudar o destino dessas pessoas, enquanto eles estiverem vivendo aqui, a coisa vai parecer que vai complicar mais ainda. Mas o que espera é uma grande recompensa. Que Deus te abençoe. Reflita nessas palavras, leia o texto novamente e vamos continuar no próximo encontro estudando mais
sobre a beleza da vida de Jesus Cristo e o que Ele realmente quer trazer para mim e para você. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essas palavras tão bonitas que foram registradas em Mateus como o Sermão do Monte, em Lucas como o Sermão da Planície, mas são palavras que tratam da nossa vida, da nossa existência, do nosso coração enganoso. Muito obrigado por revelar essas verdades tão sérias para nós, porque através dessa verdade é que nós podemos ter um relacionamento, um reencontro, temos o perdão e vivermos na Tua presença eternamente. Como será gostoso a companhia daquelas pessoas que serão recompensadas por Senhor. Nós não merecemos nenhuma recompensa, mas o Senhor prometeu, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Muito obrigado, abençoa os meus irmãos, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós para continuarmos sendo fiéis e termos uma felicidade por sermos fiéis, e não nenhuma dúvida. Em nome de Jesus é que oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe. Até o próximo estudo.